Pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez? Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é tremendo, nós sentimos a presença do Senhor aqui, nós adoramos a Ele. E agora nós vamos nos alimentar mais um pouco da palavra dEle. Você que está de pé, pega a sua Bíblia, tua espada. Abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Prometo que vai ser a penúltima vez que eu vou dizer para vocês ficarem em pé. Amém? Já vocês vão descansar esses joelhos. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Cadê o barulho das Bíblias? Vamos lá. Vai dando glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, fiel, poderoso, soberano. Nós te adoramos, Senhor. Tu és lindo, lindo. Aleluia. Quantos encontraram, digam aleluia. Glória a Deus. Livro Carta aos Filipenses, capítulo 4, todos acharam? Versículo 4 somente, nós vamos ler. A minha tradução é NVI. A sua vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você pode dizer isso para o teu irmão? Alegre-se. Alegre-se, pastores. Alegrem-se, mocidade. Alegrem-se, anciãos. Alegrem-se, crianças. Podem se assentar. Alegrem-se. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? A gente fala de alegria, o povo já fica todo eufórico. Até os mais tímidos já dão um sorriso. Já percebem que a palavra do Senhor, ela é revigorante a nós. Mas essa carta aos Filipenses foi escrita por Paulo. E antes de mesmo eu começar a falar sobre a alegria do Senhor, eu preciso explicar para você em que contexto Paulo escreveu essa carta pequena, de 4 capítulos, mas tremenda para qualquer um que a lê. Paulo estava preso em Roma quando recebeu uma doação, uma oferta do povo de Filipe, que ao saber que ele estava preso, mandou um homem de um nome muito bonito, que eu não consegui decorar, mas ele está aqui. Quer ver, gente? Todo mundo vai entender por que não dá para decorar o nome. Epafrodito. Você pode repetir? Epafrodito. Mais uma vez? 3 vezes bem rápido, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Tô brincando, gente. É um nome lindo. Epafrodito foi enviado pelo povo de Filipe até Roma para levar comida, bebida, mantimentos para Paulo. Acontece que ao receber isso, Paulo ficou tão constrangido, tão agradecido, que recebeu com alegria no seu coração não só o mantimento, porque isso sustentava o seu corpo, mas o amor pelo gesto de caridade daquele povo alimentou a sua alma. Quantos entendem que o gesto de caridade alimenta a alma de alguém? E alegra o coração do Senhor, tudo aquilo que nós damos de coração aberto, alegra o coração do Senhor, amém? Amém. Quando Paulo recebe Epafrodito, lá na prisão de Roma, ele se alegra e resolve então escrever uma carta, porque diante não só dos donativos, daquilo que Epafrodito levava em nome de Filipe, ele também recebe uma notícia, que o povo de Filipe estava triste pela prisão de Paulo e que possivelmente havia entre eles algumas divisões, algumas brigas. E o engraçado é que durante esses 4 capítulos do livro de Filipenses, Paulo fala em todos eles, pelo menos uma vez, a palavra regozijo, alegria. O homem que estava aprisionado, o homem que deveria estar envergonhado, o homem que deveria estar triste, estava agora
entregando algo, palavras de esperança a um povo que estava triste por ele, mas não com ele, porque dentro de Paulo não havia tristeza. E ele estava explicando, e é o que eu preciso falar hoje para vocês, que aquele que está em Cristo tem alegria no Senhor, amém? Eu não sei você, mas sentir alegria diante de coisas boas é muito fácil. Quando nós oramos e recebemos o pedido da nossa oração, a gente se alegra. Quando a gente conquista algo, a gente se alegra. Quando a gente cresce, a gente se alegra. Quando a gente adquire as coisas, ou quando a gente se casa, ou quando a gente está em um relacionamento, a gente recebe todas essas coisas com alegria. Quando nós estamos vivendo momentos fáceis da nossa vida, nós temos uma alegria. Nós vivemos um momento de felicidade. Agora, o mais difícil é ser feliz, é ter a alegria de viver quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis. E eu não sei se você é desse planeta, mas aqui nós passamos por momentos difíceis. Quantos já passaram por momentos difíceis? Levanta sua mão. E eu tenho certeza que no momento mais difícil da sua vida, ou nos momentos mais difíceis da sua vida, a alegria é algo que saiu da sua alma. A alegria é algo que não apresentava na sua face. A alegria era algo que você tinha dificuldade em sentir. Porque é muito fácil ser alegre em momentos fáceis, em momentos bons, mas nos momentos difíceis é quase que impossível para quem não tem Deus. Nos momentos difíceis nós não temos alegria, mas para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que estão em Cristo, a alegria nos é constante. E preste atenção, ser alegre não é você dar risada o tempo todo. Ser alegre não é você espalhar gargalhadas por onde você passa. Ser alegre no Senhor é você entender de uma vez por todas que o que nós precisamos sentir prazer, aonde nós temos o nosso maior tesouro, já foi conquistado não por nós, mas por aquele que morreu na cruz do Calvário, por aquele que tomou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, as nossas transgressões. Foi Ele quem lhe entregou a alegria. É nele que está a nossa alegria. Paulo escreve uma carta tremenda àquele povo, dizendo que não importa as circunstâncias que ele está passando, que as adversidades externas, aquilo que está fora dele, não muda o que está dentro dele. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender que aquele que tem alegria no Senhor não se abate com o que está ao seu redor, não se abate com a dificuldade, não se abate com a indiferença, não se abate com a raiva, com o rancor, com a fúria de quem está na nossa volta. Aquele que tem a alegria no Senhor, aquele que confia no seu Deus, não perde a sua alegria apesar das circunstâncias externas. Paulo estava preso, encarcerado, e no primeiro capítulo ele diz o seguinte, que ele está muito feliz, porque se ele foi preso para ser envergonhado, dentro da prisão o nome do Senhor estava sendo engrandecido, e aqueles que o encarceraram sabiam que ele estava ali não por ter cometido um erro, mas por pregar a palavra do Senhor, e ele viu que a sua prisão manifestou a glória do Senhor, e que todos os soldados ao seu redor conheceram a Cristo através do sofrimento da prisão de Paulo. Paulo nos ensina que essa atitude de não se deixar abalar pela força exterior faz com que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Eu sei que é difícil para você entender, mas você precisa perceber que o que Paulo estava dizendo é que as aflições que você sofre não é para você ser envergonhado, mas é para o nome do Senhor ser glorificado.
A dificuldade que você passa não é para te abater, não é para te derrubar, mas é para te fazer vencer, não pelo teu braço forte, mas por aquele que habita dentro de você, por aquele que está contigo, que está pelejando por você e para você, que já conquistou a maior das vitórias através da cruz do Calvário. Eu posso ouvir um glória, meu irmão? Eu posso ouvir um aleluia? Eu não estou falando aqui com pessoas que têm uma estabilidade emocional, que passam por dificuldades, dando glória a Deus, como diz o hino por aí, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem me dera passar pela prova, dando glória a Deus. Mas eu estou falando com pessoas que nós precisamos, de uma vez por todas, entender que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquilo que nos fortalece. Quando Paulo inicia então a sua carta, ele aponta para nós que a maior alegria que o povo de Filipe precisa entender é que nós conquistamos, não através das nossas mãos, mas através do nosso Senhor Jesus, a salvação. E essa é a maior alegria e única que nós precisamos nos embasar para não sofrer a tristeza sobre a tristeza. Do que você está falando, pastor? Eu quero que você abra comigo. Você ainda está com o livro aí de Filipenses aberto? Quem ainda está com o livro de Filipenses aberto? Diga amém. Amém. Se você não tiver, eu leio para você. Acontece que Paulo, no capítulo 2, ele diz que aquele amigo dele, com nome bem difícil, Epafrodito, ficou doente. E que a sua doença quase o levou à cova. Ele quase morreu. No capítulo 2, no versículo 27, ele diz assim ao povo de Filipe: de fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você está entendendo o que a palavra de Paulo está nos dizendo? É a mesma palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas tede um bom ânimo, pois eu venci o mundo. No mundo nós teremos tristeza, mas não deixe que a tristeza cegue os teus olhos. Não deixe que o abatimento da tua alma te deixe cego e que ela venha a trazer tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza, e você perca a visão da alegria do Senhor. Aqueles que começam a se abater pela tristeza sem perceber que ela é um momento, que ela é passageira e que ela muitas vezes é levada por Deus para o nosso crescimento. Aqueles que não conseguem perceber isso, deixam a tristeza dominar o seu corpo, dominar o seu semblante, dominar sua fala, dominar suas atitudes, a ponto da paz que habita em nós, a paz do Senhor Jesus, não ser mais sentida por nós. Preste atenção. Tristeza sobre tristeza é perigosa, porque nós começamos a ferir aqueles que se alimentam do nosso testemunho, aqueles que precisam da nossa fé, aqueles que precisam olhar para nós e ver Cristo, são abatidos pelo nosso abatimento, são abatidos pela nossa tristeza. E quando nós nos deixamos cegar pela tristeza, nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. O que é que nós fazemos para que nós não percamos mais a alegria que o Senhor tem para nós? De uma vez por todas, como povo de Deus, nós precisamos entender que a palavra que Paulo libera aqui não é nada além de um mandamento. Paulo é usado pelo Espírito Santo para dizer: ei, alegrem-se no Senhor. Eu repito a vocês, alegrem-se no Senhor, porque aquele que está em Cristo, nova criatura
motivo da nossa alegria é saber que apesar das adversidades, das dificuldades, das angústias, das aflições, o nosso nome está escrito no livro da vida. E que o tempo de hoje, para a eternidade, é um espaço que nós viveremos como um abrir e piscar de olhos. Se você está vivendo por um tempo difícil, se você está passando por um momento difícil, entenda de uma vez por todas que a alegria do Senhor é o fruto do Espírito Santo, que nós precisamos degustar, apreciar, buscar e guardar como o maior tesouro que existe dentro de nós. Se a alegria fosse bens materiais, Jesus não precisava vir ao mundo. Se a alegria fosse algo palpável, algo que nós precisássemos ter conosco como um amuleto ou algo de grande valor, Deus não mandaria o seu filho para morrer por nós. Quando você entra em um hospital, você pode perguntar para a pessoa que está em estado terminal o que ela quer. Que esteja com ela naqueles últimos momentos. O que ela desejaria ali com ela? Até hoje, não sei você, mas até hoje eu não vi ninguém pedir um carro, uma casa. Eles desejam salvação, Deus, céu e o amor recebido pelas pessoas queridas que estavam com Ele durante a vida. Não existe maior combustível para nós do que a alegria da salvação. A alegria da salvação em saber que nós estamos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, é o que nos faz ter esperança de um dia melhor. É o que nos faz ter esperança de que o que nós estamos passando vai passar. É o que nos faz ter esperança que o que nós estamos vivendo é apenas um momento diante da eternidade que conquistaremos na glória. Diante das adversidades que o Senhor tem colocado sobre a sua vida, olhe para ela e diga: eu me alegro no Senhor, porque Ele escreveu meu nome no livro da vida. É por Ele e para Ele que eu louvo e adoro. A palavra de Deus nos diz que essa conquista nos tirou do inferno para o céu. Preste atenção, querido. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda está aí se decidindo, não existe um lugar onde nós possamos ficar entre o céu e o inferno. Isso não existe. Ou você está salvo ou você está condenado. Aquele que aceita Jesus é salvo, aquele que não aceita está condenado. Nós precisamos entender que essa é a maior de todas as alegrias, porque antes, sem nem nós sabermos, nós já éramos condenados ao inferno. Antes mesmo de nós termos o entendimento do que Jesus fez por nós, nós já estávamos condenados ao inferno. Quem é que nos diz, então, que essa salvação é a maior alegria, é o maior orgulho que um crente tem que ter? A Bíblia está cheia de referências, mas eu não posso me demorar e eu quero falar para vocês de um homem, de um Deus que se fez homem, que tendo todo o poder e todo o domínio sobre toda a autoridade, sobre qualquer ser humano ou espiritual, que se desfez da sua glória e majestade para andar sobre nós entre a terra, pisando aqui conosco, diante dos seus apóstolos, liberou poder sobre eles. O livro de Lucas nos diz que Jesus, liberando poder sobre os seus discípulos, falando: vão, agora vocês têm autoridade para expulsar demônios, para falar em meu nome, para curar enfermos. E acontece que esses 72 homens foram, nem eram só os 12. Eles saíram e começaram a expulsar, a orar, a curar. E quando voltaram, começaram a se gloriar, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos,
E aí Jesus diz: ei, se é para vocês se alegrarem em algo, se alegrem por seu nome estar no livro da vida. O poder que Jesus nos dá não é maior do que a atitude que Ele teve por nós na cruz. Se você se alegra, ou se você está contente porque Deus tem te usado através da palavra, se você está contente porque Deus tem te usado para liberar pessoas cativas por demônios, através da libertação, se Deus tem te usado para curar enfermos, eu quero te dizer que Jesus está dizendo que a maior alegria que nós temos é a salvação do Senhor. Portanto, se você ainda não recebeu esse poder, se você ainda não olha com esses olhos de que existem coisas melhores no mundo espiritual, Deus está dizendo para você hoje que o maior orgulho que um crente tem que ter é pela salvação que o Senhor conquistou por nós na cruz. Nisso nos orgulharemos, nisso nós nos ampararemos, na alegria da salvação, na alegria que Jesus nos revelou através da salvação. No livro também de Lamentações, a palavra de Deus nos diz sobre o homem. A gente sempre acha, né, que o nosso problema é sempre o maior problema. A gente olha ao redor e diz: não, ele está pior, mas eu estou pior ainda. Não, você está achando difícil o teu problema? Vem cá que eu vou te contar o meu, senta aqui. Não está fácil para ninguém. Acontece que durante todos os livros da Bíblia a gente percebe que o Senhor coloca pessoas para nós termos como referência de que todas as circunstâncias que eu possa passar, a Bíblia me mostra que ela é passageira. Se alguém perdeu um filho, a Bíblia me mostra uma mulher que também perdeu os seus filhos. Se alguém perdeu tudo, até a saúde, a Bíblia me mostra alguém que também perdeu tudo, até a saúde. A Bíblia tem referências tremendas, nos mostrando que apesar das circunstâncias, a alegria do Senhor é o que nos faz vencer as adversidades. A alegria do Senhor é a nossa força motriz para passar daquilo que o Senhor nos colocou. Existia um profeta chamado Jeremias. E Jeremias caiu num poço. Definitivamente ele estava na lama, porque o fundo do poço é uma lama. E Jeremias, caído naquele poço, não viu a destruição de Israel. Acontece que quando Jeremias caiu naquele poço, todo Israel foi destruído. Destruído. E quando os inimigos viram que aquele homem estava no poço, falou: quem é esse homem? Disseram a ele: o profeta Jeremias. Não vamos matar, tire-o do poço. E Jeremias andava sobre a cidade destruída, sobre o Israel que ele tanto amava, sobre o Israel que ele tanto alertava, sobre o Israel que o Senhor o fez profeta. Irmãos, quantas vezes o Senhor tenta nos mostrar que o caminho que nós estamos tomando, que as atitudes que nós estamos tendo, tem consequências sérias, tem consequências ruins para as nossas vidas, mas como Israel nós nos fazemos surdos, nós não ouvimos. Não é você que está se afastando da presença de Deus, ou Deus que está se afastando de você. Nós nos tornamos cegos, surdos para os sinais que o Espírito Santo coloca sobre as nossas vidas. Jeremias profetizava constantemente: conserta-te, Israel, conserta-te, pois a vara do Senhor um dia vem, a correção virá. Israel foi levado ao poço para a sua própria proteção. Jeremias foi levado ao poço para a sua própria proteção. Existem lugares difíceis que nós estamos, mas que foi o Senhor que nos colocou.
para nos proteger de coisas piores, para nos livrar de algo bem maior que os nossos olhos não irão contemplar, porque você não resistiria. Quando Jeremias cai no poço, ele pensa: é o meu fim, acabou. Acontece que nessa hora mais difícil foi a maior hora que o Senhor o livrou, porque no meio da destruição ninguém pararia para perguntar: quem és tu? E ainda que ele falasse, nem daria tempo, porque a destruição foi maciça. Quando Jeremias saiu do poço, ele andava por Israel, e a palavra que ele trouxe ao seu coração era o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Escute, meu querido, não busque fontes externas para você mudar dentro de você a sua alegria. Jeremias via um povo morto, uma cidade devastada, mas ele procurava dentro dele lembranças, memórias, para ter esperança, porque ele sabia que aquele tempo, aquele momento, era algo que o Senhor permitiu, que o Senhor provocou. Você possui a maior alegria dentro de você. Você pode buscar dentro de você a maior esperança para mudar esse semblante, para mudar a sua alma, para transformar a sua vida. Não busque em mim, não busque nos outros pastores, não busque na igreja do Senhor aquilo que só você e o Senhor podem ter. A salvação está aí, a salvação é tua, a salvação é minha. E muitas vezes as adversidades que nós passamos são provocadas pelo Senhor. Aquele que está com o Senhor sabe que muitos momentos difíceis são permitidos por Deus para produzir em nós algo de grande valor. Jeremias dizia no livro de Lamentações: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Ele sabia que tudo aquilo que aconteceu com Israel foi permissão do Senhor. Você consegue entender que tudo que está acontecendo com você, apesar de ser ruim, é permissão do Senhor? Se você tem dificuldade para entender o que eu estou falando, eu vou tentar organizar esse pensamento. Preste bem atenção, porque quando nós estamos ao meio de sofrimentos, de dores ou de uma correção que o Senhor traz para a nossa vida, se Deus está dentro dessa angústia, dentro dessa prova, dentro dessa dificuldade que você está passando, você está vendo que ela está sendo difícil, mas está sendo produtiva para a tua vida. Você está produzindo algo nela, ainda que não seja para os outros, mas para você mesmo. Porque toda aprovação, apesar de ser dolorosa, apesar de ser difícil, ela produz em nós uma transformação. Ela produz em nós uma produtividade interna. Faz eu evoluir, faz eu melhorar, faz eu ficar mais forte. Se vem de Deus, toda aprovação é produtiva. Se vem de Deus, toda aprovação produz algo bom na minha vida. Ah, mas eu sou muito soberba, eu sou o que sou, eu nasci desse jeito, eu sou assim. Aí Deus vai lá e coloca alguém maior do que você, mais forte ainda, mais truculento, mais bravo, mais briguento, e Deus coloca ele do teu lado para moldar você. Porque se você acha que não é, que é desse jeito que Deus te quer, Deus coloca alguém para te transformar. É a pedra mais dura batendo na pedra mais mole. É algo que vai produzindo em nós uma transformação dolorosa, difícil. Aí você tá lá, achando que do jeito que você tá bom, que vai ficar. Faz igual eu, toda desorganizada, toda bagunçada. Deus faz eu casar com essa bênção. Me apaixonei. Ele me transformou. Porque Ele é extremamente organizado.
E eu fui aprendendo com o tempo. Doeu, gente. Doeu. Estou aprendendo ainda sou. Mas ele disse que eu já estou diminuindo, né, amor? 10 nada, mentira. Pode mentir. Deus coloca pessoas ao seu lado que vai produzir em você uma dificuldade. Deus coloca provas ao seu lado que pode ser uma bênção como a minha, mas pode não ser. Mas que precisa produzir em nós uma transformação. Porque eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você já participou da educação de alguém, mas você sabe que a gente fala 1, 2, 3 vezes com uma criança, mas quando ela é teimosa, você tem que pegar a vara, você tem que pegar o chinelo, você tem que pôr ela de castigo, provocando nela dor, sofrimento, para ela entender que ela precisa mudar a sua atitude. Somos nós diante de Deus, somos nós diante do Senhor. Se você tem passado por uma prova, faça como Jeremias, passe, mas busque nela a esperança que já está dentro de você. Jeremias dizia que sabia que quem o levou para aquilo foi o Senhor. E ele sabia que aquela dor, aquele sofrimento produziria nele e no povo que ainda restou uma esperança de arrependimento, de buscar cada vez mais a face do Senhor, porque nós sabemos que toda dificuldade, toda adversidade vai gerar em nós algo melhor e maior. Nós temos dentre ela, no meio da dificuldade, no meio da dor, nós sabemos que vai vir para nós uma recompensa. Eu não estou falando de nada material, eu estou falando de algo espiritual. É algo que você nem imagina, que você não faz ideia, que você não tem noção do que o Senhor está tentando produzir em você. Então relaxa, relaxa, deixa Deus trabalhar na sua vida, se entrega nas mãos do oleiro, sente a alegria da mão do Senhor, o braço forte na sua vida, te moldando, te transformando, te fazendo alguém melhor do que você jamais conseguiria ser. Nem o seu pai ou a sua mãe teve noção da sua formação quando você estava crescendo, do que te fez bem ou mal. Mas o Senhor, o nosso Deus, é aquele que sabe todas as coisas. E é em nome dEle e por Ele que nós passamos por todas as situações. Eu sei que depois que nós adquirimos essa noção de que a alegria do Senhor vem através do nosso reconhecimento da salvação de Jesus na cruz, nós precisamos entender que também existe uma coisa que pode tirar de nós a alegria, e não é o diabo. Se nós sabemos que a nossa salvação veio através do Senhor, se nós temos esse entendimento que nós estamos salvos por Ele e para Ele, nada pode tirar de nós essa alegria a não ser o pecado. Você pode repetir isso? O pecado é a única coisa que tira a alegria da salvação. Salmo 51. Salmo 51. Davi escreve ao Senhor. Eu vou ler para você, se você não quiser mexer. No Salmo 51, Davi diz no versículo 12: devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Você sabe o que estava acontecendo nesse momento? Davi, depois que ele cometeu o adultério com Batseba, ele percebeu que a alegria da salvação do Senhor havia se retirado nele. Ele disse que a dor do pecado doía nos seus ossos. E você precisa entender
que esse tipo de pecado não é o pecado irracional que nós cometemos quando nós não estamos no Senhor. Aquele pecado que nós cometemos antes de aceitar a Deus é um pecado irracional. Eu desconheço que aquilo era pecado. Agora, quando eu aceito ao Senhor e sei o que é pecado ou não, existem pecados que eu ainda teimo em fazer. E Davi cometeu um pecado, mandando o marido de Betseba à guerra para a morte, para poder se deitar com ela e a possuir. Ele sabia que aquilo era errado, mas mesmo assim ele cometeu. Nós sabemos que todo o pecado intencional afasta não a presença do Senhor de nós, mas os nossos ouvidos da voz de Deus. Se eu cometo um pecado por teimosia, sabendo que é pecado, mas eu continuo o cometendo, nós somos cauterizados por ele, a ponto de achar que ele é aceitável para Deus. Não, é só esse pecadinho aqui, só vou fazer isso. Ninguém é santo, realmente ninguém é. Mas é o único pecado que vai te afastar da alegria da salvação. Imagine você, Davi, dentro de sua casa, diante dos seus filhos, ele perde a autoridade espiritual. Porque os filhos olhavam para aquela mulher a qual ele adulterou com ela e olhava e pensava: que moral meu pai tem para falar de Deus se ele está em pecado? Dentro da sua casa, você cometendo um pecado por teimosia, sabendo que é pecado, você não vai ter mais paz dentro do seu lar, porque ainda que em silêncio, os olhos daquele que te cercam falam: quem é você para me corrigir se você ainda comete aquele pecado sabendo que o é? O pecado intencional tira de nós a alegria da salvação. A gente não tem paz. A gente não consegue se regozijar na presença do Senhor, porque como um espinho, como um machucado, uma ferida, ele vai ficar constantemente me apontando, me acusando de algo que eu sei que é errado, mas não paro de fazer. Esse pecado precisa ser anulado, precisa ser deixado, largado, porque a única coisa que nos afasta da alegria do Senhor é o pecado intencional. É o pecado que cometemos por vontade própria, por reconhecimento, por teimosia. É ele sim que vai fazer com que você não tenha paz. É ele sim que vai fazer com que você não tenha alegria. É ele sim, e não o diabo, e não o inimigo das nossas almas. É algo que eu mesmo cometi por livre e espontânea vontade. Porque aquele que está no Senhor não pode ser tocado pelo inimigo. Aquele que está andando com Deus não pode ser tocado pelo inimigo. Toda prova, toda dificuldade que vem através na sua vida, que vem para a sua vida, é com permissão de Deus. Se você está assim como Davi, cometendo um pecado reconhecido, um pecado que você sabe que é pecado, abandone, deixe ele de lado, confesse ele a Deus e não o cometa mais. Deixe que a alegria do Senhor tome conta de você novamente, porque quando nós estamos com o Senhor, nós temos essa percepção do Espírito Santo dentro de nós, 24 horas, constantemente, nos apontando qualquer conflito, qualquer dificuldade ou armadilha para que nós venhamos a cair ou a cometer algo errado. Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, só é adquirida quando nós não estamos em pecado. Não é fácil, mas é possível. Não é difícil, é trabalhoso, é diferente, porque nós saímos do reino espiritual e usamos a nossa consciência, o nosso pensamento, porque aqui dentro é onde você conhece o que é certo e errado. O coração do homem é enganoso, mas as Escrituras não mentem jamais. Se você lê a Bíblia, se você ouve a palavra de Deus,
Você já sabe o que é pecado e o que não é. E andar com Deus não produz em nós algo além do que esse crescimento espiritual. Ainda que seja difícil, ainda que seja doloroso, é algo que faz dentro de nós, traz dentro de nós uma alegria sobrenatural. É quando você olha para uma pessoa e diz: meu Deus, ela está desse jeito, mas anda com esse sorriso, como é que pode? Meu Deus, a vida bateu tanto nela, ela sofreu tanto, passou por tantas dificuldades, mas é um doce, é um mel. Ela exala alegria, exala amor, exala gratidão. Por que isso? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor está em nós e nada vai nos abalar. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu creio que aquele que está no Senhor verdadeiramente hoje está convencido de que alegria é algo maior do que felicidade. Está convencido que alegria não é algo material, mas algo espiritual. Alegria é um fruto do Espírito. É algo que não vem de nós, mas vem de Deus. E é por isso que eu quero lhe pedir, você que está aqui, você que está nos assistindo aí da sua casa, você que está ouvindo pelas ondas do rádio, eu quero perguntar para você hoje, se você toma posse de uma vez por todas da alegria do Senhor dentro de você, se você aceita receber essa palavra como algo transformador na sua vida, como algo que vai trazer para você, vai produzir dentro de você algo sobrenatural, transformando a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, fazendo-se entender como Jeremias fez, como Cristo fez, entendendo que o propósito do Senhor é maior do que as nossas aflições, que as nossas dores, que as nossas angústias. Eu quero saber de você, se de uma vez por todas você aceita a alegria do Senhor como força inspiradora dentro da sua vida. Chega de sofrer e achar que isso não é de Deus. Chega de acordar um dia feliz e outro dia triste. Nós podemos ter tristeza, mas nunca tristeza sobre a tristeza. A tristeza precisa estar embaixo da alegria do Senhor. Ainda que nós tenhamos o nosso filho morto, como aquela mulher, está tudo bem? No caminho ela dizia: vai tudo bem. Quando você estiver passando por uma dificuldade, como a palavra do Senhor nos ensina, você vai fazer como Jeremias: eu quero trazer à memória só o que me dá esperança. Como a palavra do Senhor nos ensina, ainda que alguém esteja morto e alguém lhe perguntar: vai tudo bem? Você vai dizer: vai tudo bem. Porque ainda que o teu coração esteja aflito, que a tua alma esteja angustiada, a alegria do Senhor, a salvação, o nome que está escrito no livro da vida, que separa o dia de hoje para a eternidade, é o seu nome, é a sua salvação, é a graça redentora de Jesus, que faz com que nós tenhamos alegria em meio à dor, alegria em meio à dificuldade, alegria em meio à adversidade. É Ele quem nos inspira, é Ele quem nos renova, é Ele quem nos fortalece. É por Ele e para Ele que nós tomamos posse de uma vez por todas, como Paulo instruiu aos filipenses. Alegrem-se no Senhor, e eu repito, alegrem-se no Senhor. Ainda que eu seja presa, ainda que você perca o emprego, ainda que você tenha que mudar de casa, ainda que você não tenha mais posses, ainda que a adversidade bata a sua casa, que a enfermidade chegue até você, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, ó Israel. Alegrem-se no Senhor, ó igreja. Alegrem-se no Senhor, ó homem e mulher de Deus, pois a salvação é nossa, conquistada por Jesus. Nós estamos salvos e a nossa maior alegria vem dele.
glorificamos.